Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, dia 8 de dezembro, às 19h40, para realizar mais uma reunião pública. E o tema de hoje é desse livro, Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e é o capítulo 112, que nós vamos estudar antes, né? Mas antes de iniciar os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos reunidos, Senhor, para mais uma noite de reflexão, para mais uma noite de aprendizado. Te rogamos, Pai, a tua bênção, a tua misericórdia, a tua compaixão para cada um de nós, habitante desse planeta Terra. Te pedimos que ampare a cada um de nós encarnados. Somos muitos nesse planeta e todos passamos, nesse momento, por uma situação difícil devido a essa pandemia que deflagra uma série de outras dificuldades, seja no campo econômico, no campo social, na área da saúde, na área da educação. Que os amigos espirituais, que o Mestre Jesus nos dê equilíbrio, discernimento, bom senso, para vivenciarmos esse momento. Te rogamos também, Senhor, o teu amparo para cada um dos irmãos que se encontram doentes, dos hospitais, dos seus lares, das instituições ou mesmo das ruas. Alguns desses irmãos, os nomes fazem parte do nosso caderninho de irradiação. Que esses irmãos possam ser amparados, Senhor, sustentados. E pedimos também pelos desencarnados, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que eles possam ser abençoados e fortalecidos. Como também pedimos pelos familiares dos doentes, dos que desencarnaram, porque necessitam do teu consolo, necessitam do teu amor, Senhor. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que partem do coração dos amigos espirituais que conosco se reúnem nesta noite, te pedimos amorosamente a permissão para dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Como falamos anteriormente, a nossa palestra pública da noite de hoje será baseada no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo a ser estudado hoje é o capítulo 112, que tem por título Ciência e Temperança. E quem vai fazer a nossa palestra é a Rosângela Figueiredo, trabalhadora do Centro Espírita Aristóteles Silva, que é localizado na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, né? Então, iniciando o item 112, que tem por título Ciência e Temperança, nós encontramos a seguinte citação do Evangelho. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Está da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Rosângela, a palavra é sua. Eu vou passar um PowerPoint, então, de repente, apesar que eu estou com o meu relógio, mas qualquer coisa, faltando uns 5 minutos, você dá um alô, tá bom? Tá? Então, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Com muita alegria que aqui estou, principalmente para nós estudarmos e refletirmos juntos sobre esse texto, esse livro de Emmanuel, Ciência e Temperança. Eu vou passar o PowerPoint, eu vou partilhar o ecrã, e nós vamos conversando sobre isso. Mas eu achei muito interessante, porque eu fui até eu tenho 2 Bíblias aqui em casa, né? A Bíblia do Peregrino e salvo engano, é a de Jerusalém.
deixa eu ver aqui, Bíblia de Jerusalém. E em cada uma delas, né, em cada uma delas, eles colocam um título diferente. Está dando para ver? Alguém pode me ver? Está dando para ver? Está sim. Tá. Então, o tema é ciência e temperança. Mas eu vou ler esse tema. Eu fui na Bíblia do Peregrino e achei tão bonita essa passagem que eu vou ler só para nós contextualizar. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que partilham conosco o privilégio da fé, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz sejam abundantes em vós pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aí, a Bíblia de Jerusalém, ela coloca neste versículo, né, a partir do 3 até o 8, que eu vou ler, como vocação cristã. Ela denomina vocação cristã. O poder divino deu-nos tudo o que conduz à vida e à piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou com sua própria glória e mérito. Com ela nos deu as maiores e mais valiosas promessas, para que, por elas, participeis da natureza divina e escapeis da corrupção que habita no mundo pela concupiscência. Portanto, não poupeis esforços para acrescentar à vossa fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, o afeto fraterno. Ao afeto fraterno, o amor. Eu achei muito bonito e é também muito interessante o que Emmanuel coloca aqui, porque o que ele está falando em relação à questão dessa ciência? Ciência e temerança, né? Então, vamos lá. Quem sabe precisa ser sóbrio. E é muito interessante essa colocação de Emmanuel, porque realmente, né, o que é ser sóbrio? É ter lucidez. Porque às vezes a gente sabe muito, né? Tem o conhecimento, vamos botar assim entre aspas, porém não temos a lucidez. Por eu saber muito, eu acho que eu sou detentor de toda a verdade, né? E ele continua dizendo, não vale saber para destruir. Olha só como é interessante, porque e nós estamos vendo isso tão assim, tão incisivamente no mundo, muitas pessoas que sabem tanto, mas não têm sobriedade nenhuma, né? E muitas que sabem, mas estão levando para o lado da destruição, né? Então, Emmanuel está nos convidando a refletirmos nesse saber, né? Nessa ciência, porque é ciência e temperança. O que é temperança? É virtude de quem é comedido, né? Então, eu posso ter essa ciência, mas é importante que essa ciência não me torne uma pessoa assim, muito, como que podemos dizer, como que indigna. Indigna no seguinte sentido, de eu saber tanto e, ao saber tanto, eu utilizo esse saber indignamente para destruir, né? Então, isso que Emmanuel está nos colocando. E ele continua assim, muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias. E é muito interessante mesmo. Às vezes, né, tem muita gente, quando ela tem o primeiro contato com o conhecimento, ela começa a ter atitudes contraditórias. Eu falo, vamos dizer, eu falo uma coisa, mas eu acho diferente. Eu prego algo, mas é só aquilo que eu prego, estamos falando do Espiritismo, dentro da nossa casa espírita. Nós pregamos algo dentro da nossa casa, mas sempre usamos o seguinte termo,
Dentro da casa, eu sou uma coisa, fora da casa, eu sou outra. E isso não é verdade e não pode ser. Nós temos que ser sim, sim, não, não. Ou é sim, sim, não, não. Não temos que ser mornos. Tem até, não sei quem é o apóstolo, não sei se é Paulo que fala, ou não sei qual deles que fala, né? Que eu vomitarei, né? É uma pessoa que é morna. É uma pessoa que é morna, ela não faz nada, ela não assume nada, ela não tenta se modificar em nada, ela é em cima do muro, né? E nós estamos vivendo a nossa vida em que nós não podemos ficar em cima do muro. Temos que assumir o trabalho que possamos estar assumindo. Temos, às vezes, que assumir até as nossas inconstâncias, né? Temos que assumir até, às vezes, as nossas, vamos dizer assim, como se fosse as nossas dores ou em que às vezes se apresenta, né, e que muitas vezes usamos máscaras para disfarçar que não está acontecendo nada daquilo, né? Então, é isso que ele está dizendo. Emmanuel está nos trazendo essa reflexão, que algumas pessoas, ao primeiro contato com uma fonte de conhecimento, assumem essas atitudes totalmente contraditórias, né? Como se aquela fonte de conhecimento, para ela, não fosse, na verdade, uma base, né? Então, é aquilo que eu falei anteriormente, eu não posso dizer que eu sou uma coisa porque eu conheço essa coisa, mas, no fundo, eu não faço, eu não exerço essa minha postura, esse meu papel. E ele continua dizendo, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. Por isso que, muitas vezes, aqueles de nós que temos vamos dizer, esse trabalho, essa missão mesmo que eu falo, da palavra, seja ela através da oratória, seja ela através de um atendimento fraterno, seja ela através do estudo, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ideias, com o que estamos falando, porque muitas vezes, assim como podemos construir, com as nossas palavras, podemos destruir. Podemos levar pessoas a sentirem-se tão pequenas que elas vão assumir verdadeiramente que elas são pequenas, não é? Quer dizer, então, é a responsabilidade que a gente tem que ter com a palavra, com essa ciência, né? Ter essa temperança que maravilhosamente o Emmanuel nos traz sobre isso, né? E ele continua nos dizendo: é por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. E aí a gente vai parar e vai pensar, né? Quantas vezes, quantos, vamos dizer assim, quantas palavras ouvimos através de políticos, quantas mensagens, né? Quantos sermões, entre aspas, falando, né? Ouvimos através da política e que leva muitas vezes as pessoas a cometerem atos insanos, né? Quantas vezes, através da própria filosofia, leva pessoas a se sentirem assim envolvidas e não tomarem e não observarem realmente o que, vamos dizer assim, em relação à filosofia, o que aquilo está trazendo de bom para ela. E aí caímos na religião, a responsabilidade de nós todos, cristãos, de qualquer corrente religiosa, ao falarmos, ao
levarmos o nosso verbo para aqueles que precisam nos ouvir. E o que Emmanuel coloca aqui, né, é realmente muito sério, tanto é política, filosofia e religião. Né? Ele diz que a ciência, em suas expressões diversas, né? Muitas vezes, quantas vezes, voltando novamente na questão política, quantas vezes ouvimos absurdos. Então, a época de eleição é tanta mentirada, é tanta coisa assim que você fica... E não é só mentira, não. Às vezes eu fico com vergonha, que parece que sou eu que estou falando aquela mentira que o político está falando, né? Porque é tanta coisa que sai. Agora, né, com essa questão da vacina, gente, eu estava lendo há poucos dias uma pessoa que colocou num comentário, eu não sei, acho que ela não era muito certa, não. Ela diz que a vacina russa ninguém pode tomar porque o russo ia nos dominar através da vacina, que ia ler nosso pensamento. Eu falei assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Mas tem, né? E isso, a vacina russa, a vacina chinesa, ela vai agir no nosso cérebro e todos nós vamos ser teleguiados. Gente, é muita coisa, é muito discurso, né? Como que a gente escuta e que deixa a gente com os cabelos assim arrepiados mesmo, né? Outra coisa, continuando, quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Porque nós vimos que a temperança é a virtude de quem é comedido. E a intemperança é exatamente o contrário. E quantos desequilíbrios no mundo ocorrem? Eu me lembro que há muitos anos eu li algo que, quando da Guerra do Vietnã, e foi uma coisa assim muito interessante, que muitos falavam, né? Não, os americanos, nós estamos vencendo, nós estamos não sei o quê, tarará, aquela coisa toda. Aí, quando a imprensa conseguiu ir até o Vietnã, o povo exigiu do governo que tirasse os americanos de lá, porque era uma guerra insana. Os americanos estavam morrendo por um motivo que não tinha motivo. Era o que, muitas vezes, infelizmente, a gente vê, é uma dominação, talvez, de uma nação contra outra. Né? E, no caso, quando eu li isso há muitos anos, as famílias ficavam horrorizadas porque começou a cair, ir para a televisão, o que estava acontecendo com os americanos na Guerra do Vietnã. É exatamente isso. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. E a gente vê na Segunda Guerra Mundial, né, há pouco tempo, infelizmente, né, não entrando na política, e eu também não vou nem lembrar o nome de quem foi se foi deputado, se foi um assessor, se foi alguma coisa, mas eu me lembro que ele estava lendo, ou ele gravou um vídeo sobre uma mensagem de Goebbels, um alemão, né, exaltando o nazismo. Né? Então, a gente vai percebendo, né, que muitas vezes as pessoas que têm esse dom de trazer essas informações, elas não têm esse cuidado, né, de realmente não colocar na cabeça das pessoas, né, não implantar, vamos botar assim, chips que vá fazer com que aquela pessoa ela não pense. Vamos, por exemplo, por que voltou o sarampo no Brasil? Pela ignorância de muitos
que colocam, que espalham que o sarampo, que a vacina não resolve nada. E, com isso, muitos pais responsáveis não estão levando seus filhos para vacinarem. Gente, pode ser. Eu, às vezes, paro, eu mesmo penso assim, eu falo assim, meu Deus, nós estamos no século XXI, nós estamos no século, sabe, que é o século agora do conhecimento mesmo, que as coisas estão vindo, como que as pessoas elas ainda acreditam, vamos botar, até voltando, em Saci Pererê, como que as pessoas ainda acreditam em mula sem cabeça, como as pessoas ainda acreditam que se a gente tomar vacina chinesa, a gente vai perder a alma, só falta isso, porque não tem outro, né? E Emmanuel continua, não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. Toda ciência, todo esse saber, todo esse conhecimento que venha do recanto mais humilde ao mais exige ponderação. Porque não quer dizer que, mas isso aqui sempre foi assim. É que nem a síndrome da Gabriela. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Precisamos, sim, ter essa ponderação. Eu tenho um livro do Haroldo, A Bússola e o Leme, e é muito interessante, que tem um comecinho que fala das andorinhas e diz quantos quilômetros elas correm, quantos quilômetros, quando é época, elas têm um sensor, um radar, aquela coisa toda, tal. Sai, vamos dizer assim, sai lá do Ártico, eu vou escolher, sai de uma cidadezinha qualquer lá do Ártico e vai até o outro lado do mundo, são não sei quantos mil quilômetros, tal. Mas tem uma coisa que acontece nessa cidade que é, entre aspas, cultural. Eles têm a caça aos ovinhos das andorinhas. Então, elas colocam sempre nas pedras. E isso é cultural. Então, tem um período lá da época em que as pessoas vão para ver quem, vamos dizer assim, né? Quem encontra mais ovos, só para destruir os ovos. Olha só, que coisa, né? Como a gente vê, como ele diz ali, né? Que toda essa ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige essa ponderação. Tem essa coisa maravilhosa que as andorinhas fazem, mas tem um homem que vai destruir os ovos. Então, que elas colocam incrustado nas pedras, né? E vamos dizer, é uma coisa cultural, tá? O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. Em relação, quando ele fala o homem do serviço de higiene que precisa de temperança também, essa temperança, essa virtude de quem é comedido, né? Porque muitas vezes, e não apenas com o homem do serviço de higiene, mas tem pessoas que falam assim, poxa, mas se eu não jogar nada no chão, não vai ter, o varredor não vai sobreviver. Aí a gente para e pensa assim, maldosamente, desculpa falando, morre então, para os coveiros não ficar sem emprego, né? E quem quer morrer? O coveiro não ficar sem emprego? Ninguém, né? E outra coisa que ele diz ali, tanto quanto o homem de governo necessita de sobriedade. Quando falamos de governo, é em todas as áreas, em todas as áreas. Seja municipal, seja federal, seja da União, seja o que for, do governo, seja o que for. E eu aqui até colocaria também essa questão, não só do governo,
mas voltando também à questão até da religião, né? Tanto quanto da religião, tanto quanto da filosofia, tanto quanto da ciência, seja o que for, necessita de sobriedade no lançamento das leis, né? No caso da algumas, aqui especificamente falando, ele está falando do homem de governo mesmo, né? Algumas leis que saem que a gente, como ele diz, para não conturbar o espírito da multidão. Tem pessoas, às vezes, que eu estava tentando puxar da minha memória aqui, alguns que estão lá, algumas leis, que são leis que sem necessidade de ser, gente. Sabe? Uma lei de, sei lá, vamos dizer assim, você não pode, não sei, imaginemos a coisa mais esdrúxula, né? Às vezes você vê, eu falo assim, meu Deus, esse vereador, seja lá quem for, ele ganha tanto dinheiro para criar leis que não vai mudar nada. É só para falar que criou lei. Né? Só, até se alguém tiver algum exemplo, algum meio esdrúxulo de lei aí, pode até falar. Sabe? Que às vezes a gente vê vamos dizer, né? Alguns desses governantes lançando leis que você para e você fala, meu Deus, mas para que lei é essa? Para que é isso? Eu vou ver se eu consigo lembrar uma que eu estava lendo, que eu falei assim, gente, isso é tipo de lei que para criar, sabe? Eu me lembro uma vez, por exemplo, eu não sei se ainda continua, né? Mas me parece que nos fóruns as mulheres, não sei se mudou, me avisem, por favor. As mulheres não podiam entrar de calça comprida, só de saia, porque não fica bem. Aí a saia, aí a gente vê assim, tá, tudo bem. Agora eu me lembrei, né? Quando eu trabalhava lá no meu serviço, no Ministério da Justiça, dizia assim, é proibido entrar, né? Vamos dizer, é proibido entrar de calça, de short, de saia. Aí as meninas iam de mini saia podia entrar. Quer dizer, algumas leis que se criam, algumas coisas que se criam, muito, muito estranha. Meu Deus, muito. O ser humano ele é muito interessante mesmo, né? Continuando. E não olvidemos que a temperança para surtir o êxito desejado não pode eximir-se a paciência. Então, a temperança, essa virtude de quem é comedido, não pode, né? Não podemos esquecer que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência. E é algo que a gente tem que trabalhar muito, essa questão da paciência, né? Porque é uma das virtudes muito importantes na nossa vida. E muitas vezes perdemos, né? Quer dizer, ninguém perde a paciência, ninguém perde aquilo que não tem, né? Fala assim, eu perdi a paciência. Não, você não tem paciência, né? E aqui ele continua dizendo, Emmanuel, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade. Porque é verdade, tem algumas vezes pessoas que a gente para e fala assim, meu Deus, está esgotando a minha paciência. Mas a gente não pode esquecer da piedade. Será que aquela pessoa está entendendo o que a gente quer falar? De repente ela não está entendendo o que a gente quer falar. Ou de repente ela está entendendo, mas ela quer mexer com a nossa paciência mesmo. Quer dizer, com aquilo que a gente acha que tem, né? E às vezes, quando a gente vê, a pessoa conseguiu. E aí a gente ficamos assim, como que, caramba, não é que o fulano conseguiu tirar aqui a minha paciência, quer dizer, o meu, vamos dizer, o meu rascunho de paciência. Não é a paciência, é um rascunho.
Eu fiz um rascunho de paciência para depois eu tentar fazer com que aquela paciência realmente exista, né? E ele diz, não pode fugir a piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Eu lendo, eu li várias vezes esse texto, né? Assim, eu falei, meu Deus do céu, Emmanuel está puxando a nossa orelha na sutilidade. Na sutilidade. Ele está dizendo, não pode fugir a piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Falando para a gente assim, olha, não esqueça da temperança, não se exima da paciência, para que você possa demonstrar, não pode fugir à piedade. É como se fosse o quê? Paciência, piedade, compreensão e, finalmente, concurso fraternal. Porque para nós que estamos nesse nosso aprendizado na vida, nessa vida, isso é muito importante. Não conseguimos, talvez pode ter pessoas que tenham uma paciência imensa, como diz, paciência de Jó, né? Que a história de Jó é maravilhosa, né? Então, meu Deus, chegar até onde Jó, né? Vamos dizer assim, a paciência de Jó realmente é muito trabalho. É muito trabalho e, como diz Joana, é bem trabalhoso, não é dificultoso, é trabalhoso, né? Se algo sabes na vida, aí continua, né? Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. E isso aqui é muito interessante quando ele fala, né? Se a gente sabe algo na vida, não podemos ensinar tiranizando. E aí a gente para e pensa assim no nosso próprio dia a dia, conosco e com o outro, né? Porque se sabemos algo na vida, vamos ensinar, né? Vamos buscar educar aquela pessoa. Porque se nós pararmos e pensarmos assim, quantos de nós tivemos ou ainda temos muita dificuldade para entender algumas coisas? E quantos de nós, ultimamente, eu tenho pensado muito nisso, quanto eu devo ter dado ou estou dando trabalho ao meu próprio anjo guardião, né? Porque, como diz aqui, se você sabe algo na vida, né, busque ensinar, não te precipites a ensinar como quem tiraniza. Você tem que aprender. Antigamente, nas escolas, eu não peguei. Eu acho que tenho certeza que muitos aqui não pegaram. A tal da palmatória. Ah, não sabe? Palmatória, lá, tome-lhe uns tapas nas mãos para saber, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. Emmanuel está nos convidando exatamente para isso, né? A ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Todos nós temos algumas conquistas, sim. Como espírito, já temos conquistas. E algumas vezes nós queremos colocar coisas para as pessoas porque nos colocamos na situação do sabedor de tudo. Mas eu sei. Você tem que seguir aquilo que eu sei. Não é? E muitas vezes a gente não olha o outro e não observa que ele tem conquistas feitas. Por isso que a gente vai, muitas vezes, nós estamos nessa vida, nessa troca. Quando a gente estuda, falando da nossa doutrina espírita, nós estamos numa troca. Por quê? Um está ensinando o outro. Tem uns que sabem mais algum assunto a mais do que o outro. E o outro ainda não sabe, mas de repente tem outra situação que ele domina. E a vida é isso, é ensinar e aprender. Ensinar e aprender.
Temos que estar sempre prontos, né? Temos que estar sempre prontos e sempre abertos também a aprender. Porque muitas coisas a gente pode achar assim, eu sei tudo isso. Mas, às vezes, tem coisas simples que a gente não sabe. A gente pode ver, por exemplo, né, qual de nós, né, já não foi em rezadeira? Né? Qual de nós já não foi a rezadeira que descosturava pulso? Né? Aquela de costurar pulso. Né? E aí, quanto mais a arruda ficava murcha, mais a gente ficava feliz. Parecia que tirava tudo da gente. Né? Enquanto a bichinha não murchasse, a gente não estava feliz. Né? É a sabedoria deles. Né? Uma vez foi quem? Foi o Trigueiro, né? Que ele falou algo muito interessante, que muitas vezes as pessoas falam equivocadamente que o índio é preguiçoso. Ele falou, mas por que o índio é preguiçoso? Porque ele pesca e vai deitar na rede. Aí, né, ele estava colocando que o índio ele pesca aquilo que é suficiente para o alimento da família. Depois, ele vai, sim, ficar com a família. Olha só, será que ele é preguiçoso? Realmente? E se a gente olhar o homem moderno de hoje, e a gente vê que o homem moderno ele está mergulhando em algo que o que ele tira? Às vezes ele não tira quase nada. Quando ele quer tirar alguma coisa, ou ele enferma, ou ele morre, ou seja, acontece qualquer coisa para ele. Será que realmente o indígena, né, é esse preguiçoso que a gente acha que é? Não. Ele é um sábio. Ele é sábio. Quem dera aprendêssemos muito com eles. Quem dera pudéssemos, sim, olhar para eles e falar assim, caramba, nossa, mas realmente ele pesca o que ele vai consumir. Pronto, acabou. Não mais. E aí a gente vê muitas vezes, né, e isso é ainda do ser humano, se falar assim, olha, gente, o feijão vai aumentar. As pessoas correm desesperadas para comprar quilos e quilos de feijão para estocar. E aí? O que é o Black Friday? É exatamente isso. Eu tenho uma conhecida que ela falou para mim, gente, olha, eu tenho sabão em pó do ano passado. Eu falei, não deve fazer espuma nenhuma. Mas, gente, sabão em pó do ano passado, dependendo do tempo, não vai servir. E tem gente que vai lá, não precisa, mas ela vai porque é Black Friday. Não, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Aí quando você olha, nossa, o iogurte está 10 centavos, você compra 30 caixas, vai vencer no outro dia. Você vai ter que comer 30 caixas de iogurte, vai morrer. Tanto comer o iogurte, né? E aqui ele continua assim. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Nossa, isso eu achei assim esse pedacinho aqui, né? Examinar as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Porque, de repente, esse irmão de luta ele está em sofrimento. Este irmão de luta ele pode não estar te entendendo, não porque ele não queira te entender, mas porque realmente as coisas não estão claras para ele. E às vezes a gente fala, mas está tão claro. Como é que a pessoa não está entendendo? Será que ela não está vendo? Está tão assim na cara? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente quer procurar uma coisa que às vezes está tão na cara da gente e a gente não encontra. Imaginemos as lutas internas que cada um de nós está vivendo, né? Ele diz assim, saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito.
nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. É um trecho que temos que voltar nele e ler devagarzinho. Saber não é tudo. E é verdade. Saber não é tudo. É necessário fazer. Porque eu posso saber tudo, né? E não faço nada. Né? Como diz ali, Emmanuel está nos dizendo. Tantas pessoas que sabem tanta coisa e não faz nada para ninguém. Morre com todo aquele conhecimento, morre com toda aquela sabedoria e simplesmente não faz nada, não dá, não doa, não ensina. Tem pessoas, às vezes, eu acho muito interessante, quando eu fazia boneca, né? E eu sempre fazia boneca e eu tirava foto, botava no Face, não sei o quê. Uma vez uma amiga falou assim, você bota suas fotos no Face? Eu falei, boto. Mas as pessoas vão copiar. Eu falei, ué, o que tem? Ah, não, as minhas bonecas eu não boto foto, não. Elas vão copiar. Eu falei, mas copiar o quê? Né? Quer dizer, e tem pessoas que pensam assim. E às vezes elas levam com ela o saber. E quando chegam do outro lado, perguntam: o que você fez com aquele talento que você foi trago? Ah, senhor, eu tive o talento, mas as pessoas iam colar de mim. É que nem colar de mim. Né? Não, é para ver, sim. Né? E aí ele continua dizendo, voltando no que ele fala, né? E para bem fazer, homem algum dispensar a calma e a serenidade. Duas situações, assim, dois estados tão importantes na nossa vida, a calma e a serenidade. E eu tenho observado que exatamente isso eu estou precisando trabalhar muito, calma e serenidade, porque tudo tem o seu tempo certo. Eu gosto muito do Eclesiastes, mas eu não sei o número, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, e ele vai, é lindo, né? Imprescindíveis ao êxito, ao calma e à serenidade, imprescindíveis ao êxito. Nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Né? Não devemos desdenhar a cooperação, devemos cooperarmos uns com os outros. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. A cooperação ela é necessária para a gente sobreviver, para a gente caminhar, estarmos cooperando, ajudando, nos auxiliando. Né? Eu não posso falar assim, eu não preciso ajudar o servidor lá da coleta de lixo. O problema é dele. Não, eu preciso dele. Como eu preciso do médico, como eu preciso do governo, de alguns políticos que fazem as leis, porque temos que cooperarmos uns com os outros, que é a companheira dileta do amor. Né? Como diz aqui, é imprescindível ao êxito, nem desdenhará a cooperação, porque a cooperação ela ajuda muito a todos nós, ela é importante, ela é vital na nossa vida. E aí, eu não sei, Rose, nós temos mais algum tempo aí? Tem mais uns 3 minutinhos. 3 minutinhos, né? Então, deixa eu voltar aqui, só para fechar mais uma vez, essa ciência e temperança. Tá? Esse texto, não é só esse texto, todo esse livro, né, todas as obras de Emmanuel trazem assim muitas orientações, muita reflexão, né? E que fica para nós isso, que o saber não é tudo, tá? Mas que devemos também, acima de tudo isso, cooperarmos. Saber faz parte, é importante ao espírito também, mas a cooperação
é a companheira dileta do amor. Cooperemos uns com os outros nos nossos saberes, ou poucos saberes, ou simples saberes, tá? E que busquemos sempre, sempre, sempre a cooperação junto aos nossos amigos espirituais, que nos falam o tempo todo. Confia. E é isso. Vou parar de partilhar aqui. Só um pouquinho. E voltando. Parei? Parei. Agradeço. Cadê? Eu estava aqui com o reloginho, mas eu estava preocupada. O tempo foi ótimo. Gostamos muito dessas reflexões, desse tema, né? Um tema tão necessário. Serenidade, calma, paciência, são as virtudes que nós ainda estamos lutando para conquistar, né? Que possamos refletir profundamente sobre isso. Todos nós necessitamos, né? Sem tirar ninguém. Para encerrarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a nossa prece de agradecimento. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, agradecemos a presença dos nossos anjos guardiães, dos mentores, primeiramente de Jesus, essa falange espiritual das nossas casas. Agradecemos, Pai, pela família, pela saúde, por mais um dia de vida. Agradecemos por tudo e pedimos a bênção, a proteção do Mestre Jesus, da Virgem Maria Santíssima, que ela possa também nos amparar esse planeta de prova e expiação, abençoar todos os enfermos que estão nesse momento lutando pela vida. Pedimos a bênção e a proteção a todos. E pedimos a permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, na graça de Deus. Agradecemos a nossa irmã Ana pela sua prece e queremos desejar a todos uma boa noite. Amanhã, às 18h30, teremos nosso estudo do Evangelho. Na quinta-feira, retornamos para os nossos estudos, tá? Então, gente, um beijo para você. Até amanhã. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado aí, Denise, Mendes, seu Valdir, tá bom? Um beijo, boa noite para todos vocês, meus irmãos. O Beto e a Aline mandam um abraço aqui, tá bom? Boa noite. Carmen também, um abração para todos. E que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus, meus irmãos. Fica com Deus. Tchau, boa noite, boa noite.